Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local. Vamos ver se eu consigo aí fazer a investigação sem arder a garganta, porque nós chegamos aqui e eu tirei a máscara para lavar e eu sempre tenho uma guardada dentro do carro. Eu acho que eu tinha tirado a outra e não guardei, não encontrei a máscara, né? Falei pro Theo, mas nós não vamos deixar de fazer a investigação, ainda mais que levou um tempão para conversar, né, com o proprietário, e ele falou que autorizava sim a gente fazer essa investigação, só que a gente não entrasse dentro da casa, porque ele não é responsável. A casa está caindo e a gente viu que realmente está caindo. Olha ali, ali já deitou ali. Ele falou que o assoalho está todo afundado, não tem como pisar. Ele falou assim: se você puxar a porta, ela está escorada, é perigoso cair tudo. Então você não, por favor, não faça isso, porque eu não quero ninguém machucado aqui, né? Aqui no meu sítio, e eu já não deixo ninguém descer lá. Eu vou confiar em você que você não vai entrar na casa. Eu falei para ele que certamente a gente não vai fazer isso, mas a gente pode fazer a investigação aqui fora, porque ele falou assim: a casa é assombrada, a gente sabe disso, várias pessoas já falou, e quando eu comprei aqui eu já sabia que a casa era assombrada. Então, como essa casa o que aconteceu foi um relato muito triste, a gente deixou ela lá. Então ela tá no meio do pasto e a casa tá aí. Só que ninguém vem aqui na casa, ninguém abre a porta está toda escorada, do jeito que desceu a. Como que chama aquilo lá? É viga, amor? É, A viga desceu, escorou na a porta, ele falou: tá um comunheira perigo dela danado pesou, né? e o soalho tá todo podre. E ele confirmou para nós, porque a gente queria saber, que quando mandaram para nós a localização e falou de tudo isso que aconteceu, né, aqui, que foi uma senhora, ela falou que foi uma história muito triste que aconteceu. E ele confirmou para nós. Ele falou assim: até quando eu comprei o sítio, comprei mais barato, porque o povo tinha medo, porque a casa era assombrada, por tudo que aconteceu. E ele falou para nós assim que muitos dos trabalhadores que já trabalham aqui para ele, né, que ajuda ele, já viu assombração aqui. Ele fala assombração, né, mas a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. Antes dele, né, que outra pessoa já havia comprado e vendeu, porque disse que o local era assombrado e ele comprou até mais barato. Ele disse assim que morou aqui um casal que El confirmou que a senhora chamou a gente para vir fazer a investigação. Morava um casal aqui e eles tiveram uma filha, né? E a filha já tinha 9 anos e a mãe dela resolveu ir embora, abandonou o pai e foi embora, pegou, juntou as coisas dela e se mandou. Aí ficou aqui o pai e a filha. Ele guardava muito a filha, ele tinha o maior receio da filha sair, porque ele falou que já tinha perdido a mãe, porque a mãe foi embora e abandonou, e que ele tinha esperança dela voltar. Então ele não deixava a filha sair, ele não deixava a filha estudar, e as pessoas tinham medo dele, porque ele ficava o tempo todo vigiando, ele tinha uma espingarda e ele ficava vigiando o tempo todo, que eu não queria que ninguém chegasse perto, né? Daqui ele falou que fazia isso para cuidar da filha dele. Então, se ele trabalhava aqui na roça, a filha estava junto, sempre levava a filha com ele, para não ter problema nenhum de alguém se aproximar da filha dele ou fazer mal para a filha dele. Então, quando ele ia para a cidade, ele levava a filha dele, ele ia aonde ele entrava no mercado, né? Era um mercado, porque é uma cidade, agora é cidade grande, mas a cidade era pequena, e entrava nos mercados sempre com ela do lado dele, né? As pessoas perguntavam as coisas para ela, ela demorava para responder. Ela era uma menina muito quieta e o pai dela não gostava que ela falava. Então, cresceu aqui. E quando essa menina já estava com 19 anos, o pai dela ficou doente e ela ia na rua chamar o médico, né? Queria levar ele no médico, não queria. Ela falou: mas eu vou buscar um enfermeiro, um médico, alguém que venha acudir o senhor, porque o senhor está muito doente. E ele falou que não, que era para ela cuidar dele aqui. E ele passou para ela o chá que tinha que fazer, todas as coisas. E ela não podia deixar ele sozinho, de maneira nenhuma. E ela não teve outro jeito a não ser fazer o que ele pediu. Ele falou: não sai de casa, se você sair eu vou atrás, mesmo sem poder, mesmo estando doente.
E ela cuidou dele com chá e tudo. E de manhã cedo ela foi lá conversar com ele, passado o dia foi conversar com ele. Ele não mexia. Ela começou a perceber, começou a entrar em desespero, mexia com ele. Ele não se mexia, ele havia desencarnado, né? Havia falecido. E ela, aí sim, ela teve que sair para buscar ajuda e falar que o pai dela havia falecido. E aí teve todos os trâmites, né? Eles levaram ele, né, nunca tinha, não tinha um plano, não tinha nada, né? Naquele tempo era mais difícil ainda, gente, porque isso aqui é muito, muito antigo mesmo, tanto é que a casa está caindo. E ele levou, pediu ajuda, né? O pessoal ajudou, viu que ela era sozinha, ajudou ela. E ela também, ela não quis ficar aqui na casa. E ela não tinha outra maneira, porque ela não tinha onde dormir, mas aí as pessoas ofereceram ajuda para ela, porque isso aqui agora pertencia a ela, né? Porque o pai havia falecido. A mãe, ninguém sabe onde estava. A mãe desapareceu. Aí falou assim: será que a sua mãe não voltaria, né? Para ficar com você? Porque por mais que você tenha já a idade que você está agora, a sua mãe cuidaria de você, porque você não tem estrutura para ir para a rua, em lugar nenhum. Foi criada fechada aqui, não tem estudo. Né? Ela não tinha estudo, ela não sabia nem escrever o nome dela. E aí ela falou que precisava conversar com alguém de confiança. Aí levaram ela, né, num lugar onde chamaram a polícia e tudo. Ela falou que também queria a presença da polícia. Aí ela sentou e falou assim, contou toda a história quando ela tinha 9 anos. O pai dela, na verdade, o pai dela tirou a vida da mãe dela. E ela contou. Ela falou, é um segredo que eu guardava, porque eu não podia falar. Meu pai disse que era um segredo e eu não podia falar, porque senão minha mãe abandonava nós. Porque aqui ela estava perto de nós. E pegou o corpo dela, depois que ele tirou a vida dela, né? Estavam brigando, ele acabou fazendo isso. E enterrou debaixo da casa o corpo da mulher. E aí eles vieram atrás, né? Pra ver se isso era real, se a menina estava delirando, o que estava acontecendo. E realmente havia feito isso, né? Ela estava ele debaixo da casa, ele fez isso, ele arrancou o assoalho e fez uma cova, enterrou ela e depois colocou o assoalho, ficou tudo normal e falou que a mulher tinha ido embora, ela desapareceu. Ninguém desconfiou de nada, apenas que a mulher tinha abandonado ele com a filha. O povo tinha dó dele por ele guardar tanta filha, por ele proteger a filha, mas é porque ele tinha medo da filha falar alguma coisa, né? O sol agora saiu, tá batendo bem no meu rosto, amor, eu não tô conseguindo enxergar direito, gente. Isso porque eu ainda tô de óculos escuro, né? Meu óculos é de grau, tá? É escuro, mas é de grau. E eles falam assim, que a casa é assombrada pela mulher, fala que é assombrada pelo homem, fala, né? Várias coisas. Que é essa mulher, depois que descobriram que ela estava aí, ela falou assim que a mãe dela vinha dormir com ela, a mãe dela vinha cuidar dela, então ela não contou para ninguém, porque a mãe dela estava cuidando dela. Então, por isso, ela não contou para ninguém. E porque ela tinha medo, claro, do pai dela, mas o pai dela falou: se você contar, sua mãe não vem mais, sua mãe não vai mais cuidar de você, sua mãe não vai. Então, ela colocou isso na cabeça, só que depois que o pai faleceu, ela resolveu falar a verdade. E eles. Por isso que ela também disse que não podia desfazer do sítio. Mas aí ela entendeu o que o pai dela tinha feito e ela vendeu o sítio, né? Porque também não dava para ela ficar aqui. E a gente não sabe o que aconteceu com ela depois. Aí eu perguntei ali pro proprietário, ele falou assim: a gente não sabe, ela foi embora. Tiraram ela daqui, pessoas que ajudaram ela vendeu, saiu daqui porque ela não conseguia ficar mais aqui, sabendo, porque como ela cresceu entendendo aquilo que o pai dela falava, ela entendia que aquilo aconteceu por um acidente, mas na verdade, da maneira que ela contou, ele estava espancando ela e acabou batendo a cabeça e ele não se importou não, ele falou que ela estava só dormindo e que ela precisava descansar em paz. Fez isso, ela viu tudo isso, ela guardou para ela, mas depois que ele faleceu, ela contou a verdade. E é complicado, né? Porque as pessoas às vezes fazem isso normal, dorme na casa, vive ali com a filha, como se tudo tivesse normal e com um acontecimento tão grave desse. Aí como ele falou assim, nossa, aquela casa ali, a gente não gosta de ir lá, a gente nem guarda as coisas dentro dela, porque a gente acha assim ela bem perigosa.
pelo fato de aparecer assombração. Aí eu falei para ele que a assombração é espírito precisando de ajuda. Ele falou assim: então, se você puder, né, tirar esse espírito de lá, né, porque o povo fala, a gente fica, né, com receio de ir naquele lugar, mas como aqui é grande, ele cria gado, né? Então ele não se importa com a casa desse jeito, porque ele não vem aí. Mas ele falou: se isso acontecer, de você conseguir ajudar, como você fala que ajuda, porque não conhece meu canal, né? E então conhece agora, porque quando a gente pede autorização, a gente já passa o canal para a pessoa conhecer, para ele autorizar para nós. E a gente está aqui para ajudar. Vamos obedecer ele, é claro, que ele falou para não entrar, que está perigoso, mas nós vamos fazer uma investigação aqui fora mesmo, tá? Eu acho também que eu não ia conseguir entrar lá, porque eu tô sem a máscara. Eu vou ter que fazer o vídeo sem máscara, gente. A gente vai tentar, porque para voltar, né, amor, é muito longe para a gente voltar. Então, se eu amarrar um pano aqui no meu rosto também, vocês vão achar esquisito. Então, a gente vai. Aqui ainda tá bom, né? Então, tá correndo vento, então acho que é mais difícil isso acontecer, né? Por causa da alergia, a gente começa a tossir ou coçar a garganta e não consegue fazer o trabalho. Por isso que eu uso máscara. Mas hoje é sem máscara. A gente agradece a todos vocês que tá aqui no canal junto com a gente e também as pessoas novas que estão chegando, né? E quiser se inscrever, quiser participar aí dessa família Rose Aventura, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, gente, tô com o sol bem no meu rosto. É ruim porque bateu no meu olho. E também vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. E nós agradecemos a cada um de vocês que nos ajuda aqui no canal. Como eu estou fazendo um apelo aí pelos cachorrinhos que eu resgatei e também pelos outros que estão lá em casa. Preciso gentilmente fazer um canil para eles, porque eles estão brigando, estão se machucando. Então eu estou pedindo aí em todos os vídeos meus, se puderem ajudar. Não importa a quantia, gente, não importa, centavos, real, R$ 1, não importa. A união faz a força, né? Eu acho que e quem pode também sentir no coração, se não sentir, não tem problema. Eu sei que muita gente vai me criticar, mas eu preciso fazer alguma coisa. Porque não é só eles, né? Tem outros cachorros. Então, vou mostrar para vocês, conforme eu for fazendo lá o canil, colocando separadinho os cachorros, né? E os novos que chegou agora, que eu resgatei a cachorra com 7 cachorrinhos para vacinar, para desverminar, tudo isso, né? Nós temos que cuidar. Já que pegamos, temos que cuidar. Mas dessa vez eu preciso da ajuda de vocês. Eu venho ajudando há muito tempo. E dessa vez eu preciso da ajuda de vocês, né? Se vocês puderem, eu agradeço de todo o coração, que Deus abençoe, que Deus retribua para vocês em trilhões de vezes, porque vocês são anjos na nossa vida. Deus vos abençoe. Nós vamos passar agora o K2. A gente vai tentar passar por aqui, como ele falou, né? E realmente, né, amor? Lá, ele já baixou, lá, tá vendo ali na beirada? Tudo baixo. Um dos E a lados já. gente vai obedecer, como ele disse, né? Que vai confiar na gente? Pode confiar, a gente vai fazer certinho. Se tiver presença de espírito aqui nessa casa e puder se aproximar para que a gente possa ajudar, se aproxima. Por favor, a gente quer ajudar e a gente não pode entrar aí na casa. Pode se aproximar para que a gente possa ajudar? Aqui, amor. Por causa do sol, gente, eu não sei se vocês vão ver, mas está dando sinal, ó. Tá dando sinal. Vamos pegar os aparelhos, amor? E a gente vai iniciar um Spirit Box aqui mesmo, gente. Como eu disse, né? É aqui mesmo. Vamos pegar, amor? Vamos pegar os aparelhos. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Joel, voz de homem. Sim, é o espírito que está aqui. A gente tem informação que tem o espírito de uma mulher também aqui. Não. Ué. Falaram pra gente que você conviveu
muitos anos aqui com a sua filha e sua esposa havia desaparecido. Ela sumiu de casa. E quando você faleceu, foi. Ele falou, foi. Mas quando você faleceu, sua filha contou que sua esposa estava aqui, debaixo do assoalho. Você, numa discussão com ela, como acontecia sempre, acabou aí provocando o desencarne dela. E você pegou, né? Depois que ela desencarnou, o corpo dela e colocou ali debaixo do... Enterrou, né, gente? Debaixo do assoalho. E protegia muito a sua filha. Mas no caso, ela veio entender depois que você protegia ela e cuidava muito bem dela. Ela falou que você cuidou muito bem dela. Porque você havia feito isso com a sua esposa, né? A gente já sabia o seu nome, porque quem falou para nós já tinha falado o seu nome, eu só perguntei para confirmar. E também ser o nome da sua esposa. Mas então, o espírito da sua esposa não está aqui? Não. Não. A sua filha falou que ela tinha visão da sua esposa cuidando dela. Vinha deitar ao lado dela à noite, vinha cuidar dela. E ela sentia isso. Não entendi. Será que depois que ela foi embora, o espírito da sua esposa não apareceu mais? Não sei. Você sabe de qual era a doença que você faleceu? Porque diz que você ficou muito doente, mas não quis ir ao médico. Então, você sabe qual era a doença? Não. Diz que você ficou com febre, né? A gente não sabe, não conseguiu descobrir qual era, por isso que eu tô perguntando para você. E você fez isso com a sua esposa por quê? Você pode falar para nós o porquê que você provocou o desencarne dela? Aí Traiu? Me traiu? Não entendi direito. Traiu, né? É, Ela te traiu? só. Isso. Gente, nossa. Por que você não separou dela então, se ela te traiu? Nossa, viu? Ele falou pra mim. Tá me xingando. Desculpa, eu perguntei, eu falei isso pra que você não precisasse fazer isso com ela, né? E você tem certeza disso? Você chegou a ver ela te traindo? Não. Então, como você tinha certeza que ela te traiu? Você quer? Eu acho que ele quer dizer o que eu quero, né? Você quer? Ele quer saber o que você está perguntando. É assim, eu tô fazendo as perguntas para mim poder entender. Porque ela faleceu, você faleceu, sem contar nada para ninguém. E eu quero te ajudar. Quero muito te ajudar. E para mim te ajudar, eu só gostaria de saber o que está acontecendo. Foi isso, amor. Passa, né?
Nossa, mas desse jeito, parece. Que susto. Então, é só isso que eu quero saber. Eu não tô aqui para invadir a vida que você teve, sabe? Às vezes a gente quer saber porque a gente tem vontade de ajudar e entender o que aconteceu, É. né? Se ela, você disse que não viu ela fazendo isso, você tá falando isso aí. Então, e você tem arrependimento de ter feito isso com ela? Não. Ele não tem Viu? arrependimento de ter feito isso com ela. E você viveu aí quantos anos com a sua filha, enganando a sua filha? A sua filha não teve estudo, não teve nada porque você não deixou. Então, eu fiquei assim, na verdade, indignada com tudo isso, né? A menina não tinha culpa de ter vindo ao mundo. Apesar dela dizer que você cuidou muito bem dela, mas não deu estudo, nada, preservou ela para que ela não contasse nada para ninguém. E, infelizmente, né, contou. E isso, ela contou. Só que ela contou depois que você faleceu, né? E ela dizia que ela via a mãe dela. Então eu acho que era um anjo que vinha cuidar dela, em forma da mãe dela, pra ela sobreviver a tudo isso, né? Isolada das pessoas. Só via gente quando ia na rua com você, rapidamente pegar alguma coisa, comprar alguma coisa. Nunca levou ela ao médico, né? Graças a Deus que ela tinha saúde, porque quando ela chegou a ficar doente algumas vezes. Sim. E como você fez? Você não levou ao médico? Não. Ela deve ter sofrido muito, muito mesmo. Eu sinto muito. Cuidei. Você cuidou dela. Sim, ela falou que você cuidou muito bem dela. Só que o que eu estou sentindo é você não querer a nossa ajuda. Né? Porque a gente está aqui para ajudar. E se você não tem arrependimento daquilo que você fez, não sei porquê, ou se você não pode ainda, né? Sair daqui, eu queria muito isso, até porque o proprietário queria que isso acontecesse, né? Para não aparecer mais. Só que nós ajudamos os espíritos, né? Mas aqui, se eles convidar alguém para vir aqui fazer uma corrente de oração nesse lugar, você não vai conseguir mais ficar aqui. E eu vou aconselhar ele a isso, né? Porque assim, muitas das vezes não temos força suficiente para enfrentar algo, né? Mas unidos, né? Nós temos. Posso fazer uma oração aqui e você não aparece mais aqui. Claro que eu vou ficar. Eu já fiz isso e fiquei assim bastante fraca, não entendi, né? Perdi minhas forças, mas não tem problema. A gente faz oração e eu creio que você não vai poder ficar aqui. Então você, não sei, né? Porque quando a gente faz isso que não aparece mais, na verdade é um mistério. Não sei se aquele mal que te acompanha te leva, já que você não quer ajuda. Eu não sei. Se alguém souber aí, gente, deixa nos comentários. Porque eu já fiz oração em casas, né? Que eu não, essa é a parte que a gente faz com a família. E eles não viram mais. Quando é um espírito que não quer sair, que não quer ajuda, que tá ali para ficar mesmo provocando ou fazendo mal. Aí já não é um espírito, eu não sei explicar, né? É um espírito ruim, na verdade. Eu não gosto muito de falar sobre essas coisas porque tem coisa que a gente às vezes não entende tanto para explicar. Mas sei que quando você ora e quando você clama o sangue de Jesus, o mal desaparece. A gente sabe disso, nós convivemos aí com pessoas que às vezes não quer o nosso bem, mas oramos
né? Para repreender e também para Deus colocar coisas boas na cabeça dessas pessoas para que elas venham também ser felizes. Porque não são felizes, daí, aí são pessoas encarnadas que eu tô falando agora, tá? Não são felizes e também não quer que as outras pessoas sejam felizes. Não consegue algo, mas se outro conseguir, ele também não quer. Então, é muito complicado isso. Eu queria que você entendesse que eu não tô aqui para julgar você. Ninguém pode julgar ninguém. Só Deus pode julgar. Então, aceita a nossa ajuda, se arrepende do que você fez e a gente vai ajudar você. Quer o quê? Pode sair? Pode. Sair? Você quer que a gente saia daqui? Tá bom. Então a gente pode fazer aí uma oração para que também você venha se arrepender, né? E ir para um novo caminho. Então, vou perguntar para nossa mentora, com todo respeito, se ela puder nos orientar, se a gente continua insistindo ou a gente desiste, né? Então a gente pode continuar insistindo com ele, a gente vai. Misericórdia. Perdi até o. A gente pode continuar insistindo? Filha da mentora. Da mentora. Não. Então isso quer dizer que a gente não consegue. Peço perdão, mentora, mas eu vou fazer uma pergunta. A menina, a filha dele que morava aqui com ele, disse que via a mãe, né? A mãe cuidava dela. E o espírito da mãe não falou comigo e o Joel disse que não tá aqui. Então, quando a mãe dela desencarnou, ela foi para um caminho de luz? Foi. E o que aparecia para ela? Eu imaginei que quando ele disse que ela não estava, imaginei que era um anjo que estava ali cuidando dela. Porque a menina ficou. Tudo que a menina viu, tudo que a menina, né? Era um anjo? Sim, era um anjo. Falei? Porque se o espírito dela não tá aqui, tá vendo? Não é toda vez que o espírito fica. Tem sempre algum motivo, né? Então, ela já havia, né, feito a passagem, mas quem cuidava dela era um anjo. E eu sinto muito, tá, Joel? Sei que você não gostou da gente aqui, não quer que a gente ajuda, já pediu para sair, então a gente vai fazer a nossa parte. Como agora eu tenho certeza que você realmente não quer, eu sinto muito, né? Nós vamos orar por você e seguir o nosso caminho. Você fica aí como você quer ficar e eu agradeço a cada um de vocês, tá? Não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e a gente vai seguir o caminho, né? Embora, que é um pouquinho longe, né, da casa do proprietário, nós deixamos o carro lá em cima. E infelizmente triste, porque a gente veio com toda certeza que a gente ia conseguir e nesse momento a gente acaba saindo triste, tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês.